Olá, terceiro ano, boa tarde, tudo bem? Hoje daremos início ao nosso livro novo do quarto bimestre, unidade 1, capítulo 1, né? Do nosso livro de matemática, da página 72. Vamos lá? Abrindo o nosso quarto bimestre, tá bom? Então vamos lá, propriedades da adição e da multiplicação, tá? A tia vai tentar explicar da melhor maneira possível, né? Porque eu não estou juntinho de vocês, eu estou distante. Então, eu vou tentar explicar da melhor maneira que fique mais fácil para que vocês possam entender, tá bom? Então, vamos lá. Durante os estudos, nós já aprendemos a trabalhar com operações de adição, multiplicação. Já sabemos como realizar algumas operações simples. Podemos facilmente encontrar o número de bolsas presentes em um conjunto de 3 caixas, onde cada uma possui 4 bolas, tá? Nessa situação, podemos apenas multiplicar a quantidade de bolas pela quantidade de caixas, ou somar a quantidade de bolas de uma das caixas, tá? Raciocínios como esses são comuns quando estamos falando de soma ou multiplicação, porém há outras propriedades dessas operações que podem facilitar bastante o nosso trabalho. Uma delas é a ordem dos fatores, não altera os produtos, tá? Nessa aula, iremos trabalhar as propriedades mais importantes das operações de soma e de multiplicação, tá bom? Vamos lá, propriedades da soma. Grifem aí. A soma ou adição é uma das 4 operações básicas e trabalhamos com ela quase o tempo todo. Há situações onde temos que realizar várias somas ou ao mesmo tempo, e por isso é importante que saibamos as melhores táticas para podermos realizá-las da melhor forma possível. Por exemplo, Gabriel precisa arrumar seu quarto. Depois de várias peças de roupas espalhadas nele, ele conseguiu juntar 8 camisetas, 6 calças e 4 bermudas. Quantas peças de roupas ele conseguiu juntar? Para realizar as seguintes operações, para encontrarmos o total de roupas: 8 mais 6 mais 4. Normalmente, quando vamos realizar essa soma, devemos apenas somar da esquerda para a direita os números que vêm aparecendo. Sendo assim, teríamos 8 mais 6 mais 4. Aí ele coloca aqui igual a 14 mais 4, que é igual a 18. Por quê? Ele somou 8 mais 6, que deu 14, mais 4, que dá 18, tá bom? Essa foi a soma dessa operação. Agora, se ao invés de realizarmos essa soma dessa maneira, note que poderíamos também reorganizar os números da seguinte forma: 4 mais 6 mais 8, que ficou assim: 4 mais 6, 10. 10 mais 8, 18. Repare que nós mudamos a ordem dos números e passamos para a primeira soma um número mais fácil de se trabalhar. E assim podemos ganhar tempo para executar as operações. Essa propriedade que utilizamos se chama comutativa, tá? Grifem aí, comutativa. Ao invés de realizar as somas da esquerda para a direita, podemos realizar as somas mais distantes primeiro, para que não tenhamos que mudar os números de posição. Então, ficou assim, ó: 8 mais 6 mais 4. Repito 8. Coloco o 6 mais 4 dentro do parênteses. Aí fica assim: 8. Resolvo o que está dentro do parênteses, 6 mais 4, que é igual a 10, que é igual a 18. Essa propriedade, na qual podemos realizar as operações na ordem que desejamos, é conhecida como propriedade associativa. Prestem atenção.
Associativa é quando eu repito o primeiro número, coloco os dois outros números dentro do parênteses. Para resolver, repito o número 8, somo 6 mais 4 que está dentro do parêntese, tiro de dentro do parêntese e somo o restante. 8 mais 10, 18. Essa propriedade é associativa. Vamos agora para as propriedades da multiplicação. Por serem operações relacionadas, suas propriedades são quase todas as mesmas, com a diferença de, ao invés de somarmos os resultados, iremos multiplicar. Por exemplo, Dona Bela gosta de fazer bolinhos para sua família. Certo dia, ela preparou 5 bolinhos para testar uma receita. No dia seguinte, ela decidiu triplicar a quantidade de bolinhos. Como ela viu que a receita era um sucesso, ela decidiu quadruplicar a quantidade de bolinhos no terceiro dia em relação à quantidade de bolinhos do dia anterior. Quantos bolinhos Dona Bela fez ao terceiro dia? Para saber a quantidade de bolinhos que Dona Bela fez ao terceiro dia, temos que realizar as seguintes operações. Vamos lá. 5 vezes 3 vezes 4. Repare que todas as propriedades que utilizamos para facilitar o nosso raciocínio na soma, também podemos utilizar agora na multiplicação. Propriedade comutativa. Podemos reorganizar os números para facilitar os nossos cálculos. Ou seja, 5 vezes 3 vezes 4 igual 4 vezes 5 vezes 3, que é igual a 20. 4 vezes 5, 20 vezes 3. 20 vezes 3, 60. Tá bom? Ele pegou o 4, que era o último número, passou para primeiro, o 5 vezes 3. Aí, o que ele fez? Multiplicou 4 vezes 5, depois o resultado de 4 vezes 5 multiplicou por 3, tá? Propriedades associativa. Podemos também realizar os produtos na ordem em que desejarmos. Lembrando apenas quando temos produtos relacionados. 5 vezes 3 vezes 4 igual a 5 vezes. Colocou o 3 vezes 4 dentro do parêntese e botou o sinal de igual. Repetiu o 5 para resolvermos o que está dentro do parêntese, porque é prioridade. Então, 3 vezes 4, 12. Então, 5 vezes 12 igual a 60, ok? Vamos lá. Uma propriedade encontrada na multiplicação que não temos na soma é a propriedade distributiva. E ela se aplica quando estamos relacionando uma multiplicação a uma soma. Por exemplo, Vitor estava começando a se exercitar e por isso ele só conseguia fazer 8 flexões e 3 barras. Depois de um tempo treinando e já com mais força e experiência, ele conseguia fazer o dobro da quantidade de repetições que ele fazia no início. Quantas repetições no total Vitor faz agora? Para saber a quantidade de repetições que Vitor realiza, devemos primeiro somar a quantidade de repetições que ele fazia inicialmente e depois dobrar essa quantidade. Então, lembre-se que quando queremos realizar uma soma antes da multiplicação, devemos colocá-la entre parênteses. Olha aqui, 8 dentro do parênteses mais 3 vezes 2. Se realizarmos essas operações na ordem correta, devemos primeiro somar os números que estão dentro do parênteses e depois multiplicar o resultado por 2. Porque dentro do parênteses é prioridade. Por isso que a gente soma primeiro, ok? Ficou 8 mais 3 vezes 2. 8 mais 3, 11. 11 vezes 2, 22. Tá bom? A propriedade distributiva nos dá outra possibilidade de realizarmos essas operações ao invés
de primeiro somar os números dentro dos parênteses. Devemos multiplicar por 2 cada um dos números dentro dos parênteses. Primeiro, multiplico 2 por 8, depois 2 por 3. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 3, 6. 16 mais 6 igual a 22, ok? Essa é a propriedade distributiva, tá? Observação, a propriedade distributiva também vale para o produto de uma subtração. 8 menos 3 vezes 2. 8. Aí, só que aqui, 8 ele diminui, ó. 8 menos 3, que é aqui dentro, né? E aí, ele pega 2 vezes 3, 2 vezes 8, que dá 16. Menos, porque o sinal de menos está dentro do parênteses, que é igual a 16 menos 6 é igual a 10, tá? Realize a seguinte multiplicação de forma diferente da convencional e explique a propriedade que foi utilizada. 2 vezes 4 vezes 6 vezes 5. Nesse caso, temos apenas multiplicações envolvidas. Então, podemos realizar as propriedades de multiplicação reorganizando esses números. Teremos 5 vezes 2 vezes 4 vezes 6 igual a 10 vezes 4 vezes 6 igual a 40 vezes 6, que é 240. Como achou essa resposta? 5 vezes 2, 10. Repetiu 4 vezes e o 6 vezes. Aí, o que ele fez? 10 vezes 4, 40. Repetiu o 6 lá, ó. 40 vezes 6, com o resultado final 240. Para facilitar nossas contas, utilizamos a propriedade comutativa para reorganizar os fatores do produto. Há casos de operações entre dois números em que o resultado não é alterado. Isso acontece porque estamos relacionando um número com o elemento neutro dessa operação. Por exemplo, no caso da soma, quando tentamos somar um número 0 ou 0, né? A 0 ou 0, a um número, note que o resultado continuará o mesmo. 0 mais 7, 7. 7 mais 0, 7. Não podemos dizer que 0 é um elemento neutro. Então, podemos dizer que 0 é um elemento neutro da soma. No caso da multiplicação, todo número multiplicado por 0 terá o resultado nulo, ou seja, 0. O elemento neutro da multiplicação é o número 1. Ou seja, todo número que for multiplicado por 1 será igual a ele mesmo. Ok? Então, agora vocês vão fazer os exercícios da página 78, 79, 80 e 81. E a tia volta para fazer a correção, tá? Beijo!